Teste. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Nossos avisos habituais. Em especial, hoje nós queremos falar que nossa casa, agora em maio, nós estamos aumentando o número de famílias assistidas com as cestas básicas, que antes eram 75 famílias e que hoje nós estamos atendendo 80 famílias. Então agora a nossa meta é cerca de 640 quilos de alimentos todo mês. Então se vocês puderem colaborar como tem feito, a casa agradece, né? E nós sempre fazemos um cadastro de famílias, foram inscritas cerca de 160 famílias, né? Então dessas 160 nós somos obrigados a fazer uma avaliação mais criteriosa para ver quem de fato estava precisando mais, né? Todos de alguma forma estão precisando, mas quem realmente estava mais necessitado para a gente poder prestar essa ajuda, né? Claro que nós gostaríamos de poder ajudar mais, mas pelo menos a gente já está aumentando um pouco o número de famílias que estão sendo assistidas. Tá. Bom, então aqui eu coloco aqui para mim, né, quais são os itens que são mais necessários. Tá tudo, né? Mas em especial leite em pó, arroz, óleo, biscoitos e açúcar. Leite em pó é sempre um item que falta bastante, até por ser um pouco mais oneroso, né? Sempre falta. Então, quem puder trazer, entre outros itens também, dependendo da necessidade, da possibilidade de cada um, né? Além de vocês saberem que a gente tem palestra todos os dias, a gente sempre gosta de frisar que tem o trabalho de sexta-feira, que é voltado aos dependentes químicos. Então, se vocês conhecerem alguma família que esteja passando por essa dificuldade, ou algum jovem que esteja passando por isso, só encaminhar aqui na sexta-feira por volta de 19h30, que a gente tem um trabalho já, vai fazer quase 2 anos já, né? E também tem um trabalho das gestantes, que é sempre o primeiro e terceiro domingo do mês, às 9 horas da manhã. Então, também quem está passando por a questão da gestação, aqui tem todo um trabalho com a nossa colega Socorro, né, que vai dar treinamento sobre alguns cuidados para o bebê, as questões também espirituais, as questões materiais. Então, quem puder encaminhar, está também aberto esse trabalho. E a gente também está divulgando um livro que a casa editou, que é o livro de Mirabelle, que foi um grande médium de efeitos físicos. E a casa reeditou esse livro. Quem puder adquirir, com a Sandra, com alguém aqui da casa, vai estar ajudando também nos trabalhos sociais da casa, que toda a renda desse livro também está sendo voltada para ajudar os trabalhos sociais da casa. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só procurar um dos trabalhadores, só frisando que quem também precisar passar por alguma orientação espiritual, orientação material, que esteja com alguma questão, é só passar uma meia hora antes da palestra e falar com o plantonista do dia. Tá bom, gente? Então, após isso, vamos então fechar um pouco os nossos olhos. Nos harmonizar com o ambiente aqui presente, que já muito foi preparado para nós. No plano espiritual, sabendo já das nossas necessidades. Já foi harmonizando esse ambiente, colocando aqui energias de cura, de harmonia, para que nós possamos nos refazer, nos fortalecer. E nesse mesmo espírito de paz e de harmonia, queremos pedir ao Pai: Pai, esteja conosco nesse momento, nos ajudando em nossas necessidades, nos fortalecendo. Sabemos que cabe muito a nós dar um passo em sua direção, ó Pai. Mas Tu que sabe das nossas dificuldades, pode acrescentar um pouco mais a nossa falta de fé, acrescentar um pouco mais de fé a nós, um pouco mais de coragem, de discernimento. Tão pequenos que somos, Pai. Mesmo assim, estamos aqui mais uma vez para aprender um pouco mais, para superarmos as nossas mazelas, as nossas dificuldades, para que nós possamos ser no mundo uma luz a irradiar o Teu amor, uma luz a acalmar os corações aflitos, um lenitivo aos corações sofridos, Pai. Por isso estamos aqui hoje, nos congregando e nos fortalecendo mutuamente. Que assim seja. Graças a Deus. Nesse mesmo espírito ainda, de vibração, de amor, abrindo lentamente os nossos olhos, entrando em contato com o ambiente aqui presente, nós vamos receber o nosso querido Rômulo, que vai nos falar hoje do livro Momento Espírita, né? Sobre o uso do tempo. Seja bem-vindo, viu, Rômulo? Um abraço. Boa noite, meus amigos. O uso do tempo. Nossa intenção é, enquanto conversamos, fazermos juntos algumas reflexões
de cunho naturalmente filosófico, alguma coisa quase científica e, naturalmente, a ideia religiosa sobre o uso do tempo. A propósito, que dia é hoje? Alguém sabe? 19 de abril. Gente, não foi ontem o Ano Novo? Não temos essa impressão que o ano começou talvez semana passada? E curioso isso, porque nos lembramos que, quando criança, nós tínhamos como referência a passagem de um ano para o outro, quando finalmente chegava o Natal. Afinal de contas, era quando eventualmente recebíamos aí alguns presentinhos mais bacana dos pais, dos tios, enfim. Incrível, porque tínhamos a nítida impressão de que o intervalo de tempo entre um Natal e outro era tão grande, mas custava tanto a passar esse período de tempo. E hoje sempre temos a impressão de que foi ontem. Daqui a pouco ingressaremos no segundo semestre, que costumamos dizer que passa ainda mais rápido do que o primeiro, e de repente é dezembro. Estaremos mais uma vez nos preparando para a festa do Natal, para a celebração de um novo ano que vai se iniciar, e sempre comentaremos entre nós: como o ano passou rápido, mais um ano que passou voando. Será que o tempo de fato está passando mais rápido? Não, não está. Pelo menos não temos nenhuma informação, nenhuma confirmação científica de que a Terra esteja girando em torno do seu próprio eixo em menos de 24 horas. E o que é o tempo? Porque falamos tanto em tempo, será algo que podemos pegar? Medir nós podemos. Mas a base, para nós, encarnados e desencarnados, ligados de alguma forma ao planeta Terra, temos como referência esse período que nós falamos, que a Terra leva para completar um giro em torno do seu próprio eixo. Esse espaço de tempo dividimos em 24, que chamamos de horas, que dividimos por 60, que chamamos minutos, por sua vez por mais 60, temos segundos, e assim vai. E o tempo se faz, por conta disso, relativo. Se imaginássemos irmãos em Vênus, em Júpiter, certamente o dia deles seria mais longo ou mais curto que o nosso, dependendo do giro do seu planeta. E hoje temos a ciência que nos fala em física quântica, que nos fala que quanto mais próximos estivéssemos de centros de gravidade muito intensos, o tempo passaria mais devagar. E eis que o tempo surge como uma quarta dimensão quase física, que a matemática diz ser possível, de alguma forma, dobrá-lo, retrocedê-lo. Ainda não chegamos a esse nível. Então voltemos para o nosso dia a dia. Nosso dia tem 24 horas. As mesmas, a rigor, que tínhamos há 10, há 20, há 30 anos. E a pergunta que nos vem: como utilizamos o nosso tempo? Mais do que isso, para que utilizamos o nosso tempo? Porque vivemos uma época de consciência, ou início de uma consciência, sobre o uso que nós fazemos de nossos recursos naturais. Falamos em reciclagem de materiais, falamos em reaproveitamento da água. Será que, de alguma forma, o tempo também não poderia ser considerado um recurso natural? Dado que estaremos aqui, encarnados, por algum período. Sendo assim, do momento em que
abrimos os nossos olhos ao sairmos do ventre de nossas mães, podemos pensar que exista um cronômetro que é disparado. Naturalmente, é do conhecimento nosso de que quando encarnamos, trazemos conosco um planejamento, uma programação. E por conta desse planejamento, dessa programação, temos um espaço de tempo definido. E daí temos os nossos bons hábitos, né, que fazemos todos os dias. Hábitos relacionados a vícios, álcool, tabagismo, à alimentação, ao sono, à falta de prática de exercícios, atividades físicas. Gastamos aquela carga de fluido vital que trazemos conosco e, via de regra, desencarnamos antes do tempo previsto. Porque nós não cuidamos do nosso corpo. E também não cuidamos do nosso tempo. Então, via de regra, nós encarnamos com um planejamento, um período no qual deveríamos utilizar para realizarmos esse planejamento, e, via de regra, retornamos à pátria espiritual sem termos dado conta de todos os compromissos, antes do período previsto. Esperemos que com não mais débitos do que tínhamos quando chegamos. Esperamos. Isso nos faz lembrar, de certa forma, de uma passagem do Evangelho, onde Jesus, se aproveitando de todos os momentos para ensinar, conta aos seus discípulos uma parábola, como sempre fazia. E ele diz que, em dado momento, havia um senhor que se ausentaria, por um período de tempo, de suas terras. E ele entrega a 3 de seus servidores um determinado número de talentos, para que eles administrassem esses talentos da melhor maneira possível. A um foram dados 5 talentos, a outro 3, a outro um só. Sabemos, devido à passagem ser do nosso conhecimento, que um desses servidores, aplicando aqueles talentos que recebeu, os fez multiplicar por tantos. E quando o senhor dessas terras retorna, ele devolve não apenas aqueles 5 talentos, mas tantas vezes mais. Sabemos também que o segundo servidor, com investimentos talvez mais modestos, foi também capaz de devolver ao Senhor, quando retornou, aqueles mesmos talentos e ainda alguns a mais. E por fim chega aquele último servidor que recebeu apenas um talento e, por medo, por insegurança, enterra aquele único talento que recebeu. E quando o Senhor retorna, ele devolve aquele mesmo talento que havia sido enterrado. Será que não fazemos isso muitas vezes com o nosso tempo? Se entendêssemos o tempo que nós ganhamos, a oportunidade, porque estamos aqui, estamos encarnados. Isso é sim uma incrível e bendita oportunidade. Cada segundo, cada minuto que nós passamos encarnados é uma oportunidade de fazermos a nós mesmos brilharmos, crescermos, amarmos, desenvolver nossas capacidades, nossas habilidades, nossas potencialidades, ou não. E o que será que fazemos do nosso tempo? Estamos buscando multiplicá-lo em qualidades, em desenvolvimento
intelectual, moral, incapacidade de amar? Ou apenas envolvidos numa rotina automática que acordamos, vamos trabalhar, voltamos, fazemos as atividades, dormimos, sem pararmos um único instante para refletir sobre o uso que estamos fazendo do nosso tempo? Mas aí são os espíritas, e os espíritas são geniais nisso, porque eles dizem, mas nós temos outras encarnações, Rômulo. Somos seres imortais. O que não fizermos nessa, fazemos na próxima. E quiçá na próxima, e na próxima, e na próxima. Gente, há quanto tempo será que a gente está falando isso, hein? Quantas próximas, ou no caso, anteriores, já se passaram? E tem mais. É verdade. Voltaremos com a graça de Deus. Por que não cumpriremos tudo o que devemos cumprir de uma vez? Mas este momento, esse instante de agora, nós todos aqui, na Casa do Caminho de Santana, reunidos, falando sobre o tempo, nunca mais vai se repetir. Esse exato instante é único em toda a eternidade. Teremos outras vidas, outras reencarnações? Sim, teremos. Que também serão, por suas vezes, únicas. A reencarnação não é uma simples recapitulação, uma simples cópia. Se fosse assim, não haveria qualquer sentido. E devemos sim começar a olhar a questão do tempo com mais responsabilidade. O que não significa ter pressa. Porque a pressa, como já dizia os mais experientes e sábios, é a inimiga da perfeição. Saímos atabalhoados tentando fazer tudo ao mesmo tempo e ao final fazemos nada. E ainda reclamamos. E nesse contexto, quantos minutos, e vejam bem, minutos, por semana, nos dedicamos à caridade? Caridade. Caridade para conosco. Caridade para com os nossos familiares. Caridade para com os estranhos, nosso próximo. Caridade para quem precisa. Nessa nossa planilha de despesas de tempo, a quantas anda a coluninha ali, a célula, o campo? Caridade. E o que dizer sobre estudo? Estudo para a nossa alma, para o nosso espírito. Naturalmente, o estudo acadêmico é muito importante porque ele nos faculta o nosso crescimento intelectual. Mas e o estudo que nos leva à reflexão? Que nos ajuda a sermos melhores do que somos? E, naturalmente, como consequência, como sequência do estudo, a prática, o exercício do amor. E o tempo é tão incrível que ele é relativo. Fácil de ser constatado. Imaginemos um casal que recém se conheceu. Temos a moça, jovem, linda, o rapaz, jovem, belo e forte, recém se conheceram, envolvidos por aquele amor recém-descoberto. Eles passam 5 minutos conversando. Qual a impressão deles desses 5 minutos? Talvez um piscar de olhos. Imaginemos esses mesmos 5 minutos do menino, na idade dos seus 7, 8 anos, que acabou de fazer o que as crianças fazem de melhor e devem fazer, as suas artes. Mas eis que naquele exato momento, o pai ou a mãe desse menino o pega para falar assim, meu filho, vamos ter uma conversinha. Qual será a percepção desse menino desses mesmos 5 minutos? Meu Deus, isso é uma eternidade. Meu pai e minha mãe, eles não param de falar. E assim também. Sem percebermos,
selecionamos o uso que fazemos do nosso tempo dessa forma. Porque crianças espirituais, que ainda somos, buscamos naturalmente aquilo que nos traz algum tipo de satisfação. É realmente como a criança que, quando chega em casa da escola, a mãe e o pai falam: meu filho, minha filha, você precisa fazer o seu dever de casa. Não, mãe, eu vou encontrar com os meus amigos. Ou, em tempos de desenvolvimento tecnológico das comunicações, eu vou para o chat, eu vou mandar mensagem, vou teclar com os meus amigos. E por falar nisso, voltando na nossa planilha de gastos semanais do tempo. Gente, quanto tempo passamos na rede social? Entendamos bem, não queremos de forma alguma dizer que as redes sociais em si sejam um problema. Não o são. O problema somos nós que não sabemos usar. Quantas vezes passamos, vou ficar 5 minutinhos. Tá bom, talvez 10 ou 15. E quando nos damos conta, se passaram algumas horas. Daí olhamos ao redor, meu Deus, não fiz nada do que eu tinha que fazer. Talvez nunca tenha acontecido com ninguém aqui, imagina, de forma alguma. Com isso que vos fala, acontece algumas vezes. Então, de fato, é uma lição para todos nós. Porque o tempo é sim precioso. Falamos muito em educação financeira. Para nós gerirmos melhor os nossos gastos. Que tal passássemos a pensar da mesma forma sobre o tempo? Que tal passássemos a entender o tempo, de fato, como um recurso a ser administrado e, eventualmente, poupado? Porque não adianta dizermos, 24 horas por dia não são mais suficientes. Mas sempre foram. São as mesmas 24 horas desde que o mundo é mundo. Por que agora não são mais? É bem verdade que temos, sim, a impressão que nos causa a vida moderna de que tudo é mais rápido. A comunicação é mais rápida. A disponibilidade de informação, de conhecimento é mais rápido. O trânsito é mais caótico. É tudo mais urgente. Temos coisas que são instantâneas e outras, como o nosso querido trânsito de São Paulo, mais demoradas. E esse paradoxo, esse choque, naturalmente nos traz a um estado de apreensão. Temos a impressão de que o tempo nos escapa por entre os dedos. Mas é porque não administramos. E nesse aspecto, nós, rapazes, devemos aprender com as nossas queridas esposas, filhas, mães, que conseguem trabalhar o dia todo, chegar em casa, cuidar dos filhos, limpar a casa, fazer a janta e ir para a rede social. E depois dormir. Já desenvolveram melhor do que a gente? Via de regra. Mas na verdade, gente, a lição é para todos nós. O tempo parece curto para todos nós, mas o tempo em si é o mesmo. O que devemos realmente é mudar a nossa postura. Naturalmente que não passaremos o dia inteiro rezando, não passaremos o dia inteiro contando piada, o dia inteiro trabalhando, mesmo que eventualmente seja necessário, algumas horas extra. Precisamos encontrar o equilíbrio das coisas. Mas para encontrar esse equilíbrio nas atividades que eu faço, é necessário primeiro encontrar o equilíbrio dentro de mim. Porque tudo ao redor, a rotina, o trabalho, o estudo, a família, as pessoas com quem nos relacionamos, tudo é um reflexo do que somos. Então, antes de culparmos o relógio,
que, meu Deus, já deu 7 horas da manhã de novo, eu acabei de fechar o olho. Antes de culparmos o trânsito, cheguei de novo atrasado. Nós moramos em São Paulo, gente. Difícil não chegarmos atrasados, difícil não haver trânsito. Podemos não chegar atrasados se nos programarmos, tentarmos sair um pouquinho antes. Ao invés de sempre contar com o milagre. Não, hoje, terça-feira, 6 horas da tarde, a Avenida Tiradentes vai estar vazia. Eu serei o único carro, o único ônibus andando ali. Dificilmente vai acontecer. É mais fácil chegar atrasado. Então, vamos voltar os olhos para a gente. Porque se entendemos que as coisas são de fato esse reflexo, busquemos nos organizar minimamente, listando prioridades. Falávamos outras vezes que nos reunimos de uma frase que gostamos muito, que diz: para um barco sem rumo, não existe vento favorável. Como esperar que o tempo seja generoso conosco se não sabemos o que queremos do tempo? Precisamos entender. Ao acordar, o que eu espero realizar hoje? Ou naquela reflexão clássica de domingo à noite. Amanhã é segunda-feira, vai começar a semana. O que eu pretendo realizar ao longo dessa semana? Quais são as coisas importantes para mim? Se nós buscarmos essa clareza dentro de nós, veremos que sim, é possível. E só assim vamos conseguir sair dessa rotina tão automática de acordar, fazer as coisas, voltar para a cama, dormir, acordar, e sentir sempre cansado, sempre com pouco tempo, sempre a sensação de que algo ficou por fazer. E ficou mesmo. Ficou por fazer uma organização. Ficou por fazer termos clareza das coisas. Porque batei e abrir-se fusar? Tenhamos clareza dentro de nós do que nós queremos, de onde nós queremos chegar, de como nós queremos utilizar esse recurso tão sagrado, o tempo. Porque o tempo, gente, apesar de sermos espíritos imortais, o tempo é um só. Então aproveitemos da melhor maneira possível, porque mesmo o tempo não nos foi dado, foi emprestado. E muita paz a todos. Então, agora chegou o momento das perguntas, né? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, uma pergunta sobre o tempo? Temos tempo, viu, gente? Boa. O tempo no plano espiritual, as 24 horas, é a mesma daqui? Os espíritos que gravitam ligados ao nosso planeta, as colônias, etc., naturalmente a percepção deles do tempo é diferente. Porém, o que gravita em torno da Terra acompanha sim a passagem de um dia. Então tem noite, tem dia, mas o que muda é a percepção do espírito que está ali. Ele tem a impressão de que o tempo rende mais com mais facilidade, de que o dia parece mais longo. Mas essas colônias, tanto lugares de estudos, eventualmente lugares um pouquinho já melhores, como também regiões mais afastadas da luz, acompanham o ciclo de um dia. O que muda realmente é a percepção. Então, o espírito que eventualmente esteja numa região de pouca luz, ele tende a estar voltado para o seu próprio pensamento, fechado numa realidade que ele plasmou, que ele criou. Eventualmente, ele e o grupo que está com ele. Para esses irmãos, existe um fenômeno da não passagem do tempo. Eles têm a impressão de que vivem sempre
o mesmo momento. Ainda assim, ao redor deles, o tempo está passando e, como falamos, né, esses lugares ligados à atmosfera, por assim dizer, do nosso planeta, respeitam naturalmente o ciclo, né, do dia do nosso planeta. Mas as percepções são diferentes. Obrigado. Mais alguma pergunta sobre o tema? Eu gostei de falar, temos tempo. Oi, Rômulo. Tudo bom? No livro dos Espíritos, né, numa das leis morais, é comentado o seguinte, que um século aqui na Terra é apenas um instante, né? É um relâmpago em relação à eternidade. Então, lógico, como você bem colocou, a conotação, a contagem de tempo na Terra é nossa, né? Com base na nossa astronomia, né? Sim. E a contagem de tempo para o plano espiritual é bastante relativo, né? Tanto que passado e presente para o espírito não existe, né? Então ele vive o momento. Como nós também, estando envolvido numa leitura interessante, num programa interessante, uma situação que nos absorve, né, a nossa atenção, então o tempo realmente ele não existe, simplesmente flui, né? No livro também, no livro Pontos e Contos do Irmão X, tem um ponto interessante com relação à enfermidade, às doenças, né? O plano espiritual, às vezes, o mentor espiritual, ou o protetor, ou aquele que acompanha o irmão que está enfermo, ele comenta o seguinte nesse livro, que às vezes há necessidade de prolongar o tempo da moléstia para que o doente, né, ou o paciente, ele possa refletir mais acerca do tempo que lhe foi dado, ou seja, avaliar mais as experiências passadas, as oportunidades muitas vezes perdidas, né, desperdiçadas, e outras tantas, como você citou, né, que virão, né? É verdade. Por partes. Perfeito. Vou começar de trás para frente. Sempre, as moléstias que chegam até nós em formas de doença, enfim, são sempre uma bênção. Nos enganamos quando encontramos ali para o nosso raciocínio um castigo, ainda que sejam consequências naturais dos nossos atos. Eventualmente, nesses casos, infeliz, porque nos trouxe uma moléstia. Porém, principalmente quando vemos casos de irmãos que estão eventualmente prestes a desencarnar, num quadro muitas vezes claro de que caminha para isso, aquele momento é preciosíssimo para o espírito, porque é realmente uma oportunidade de reflexão, de ajuste mental, e esse período determinará em que condições aquele irmão vai ingressar de volta no plano espiritual. Por isso, nós entendemos que questões como eutanásia, abreviamento, isso é comodismo e praticidade de nós encarnados. Para o espírito, isso continua sendo um assassinato, um crime, e estamos tolhendo daquele nosso irmão uma oportunidade que foi dada pela espiritualidade. Ocorre que temos pouca fé. Ocorre que quando vemos um irmão, um amigo, um parente, sofrendo fisicamente por uma doença, nós só enxergamos o sofrimento. Sequer paramos para refletir que por trás daquilo existe algo maior, grandioso e de pura bondade acontecendo. No caso do tempo. Naturalmente, mesmo entre os espíritos desencarnados, existe uma percepção muito variada sobre a questão do tempo. O amigo citou alguns livros, podemos citar além deles Voltei, do irmão Jacó, onde ele comenta sobre dormir, sobre descansar. Diz que nos primeiros dias que ele chega na colônia, ele dorme por alguns dias, que não sabe precisar o tempo. Se voltarmos ainda em alguns livros do Baccelli, onde temos o irmão Dr. Inácio,
comentando de algumas experiências, e tem um específico, que o espírito não é o Dr. Inácio, é Paulo, me foge agora o sobrenome dele, mas o título do livro é, inclusive, Espíritos Elementais, que fala só um pouquinho, tem mais coisas no livro. E trata-se de um irmão que recém despertou no plano espiritual, e ele diz, enganam-se os ainda encarnados, que assim que a gente desencarna, nós perdemos completamente a noção de tempo, perdemos o sono, a fome, a sede, o frio, a vontade de comer, a vontade de sentar para descansar. Então, como falávamos anteriormente para o nosso irmão, e repetindo, a percepção de tempo, ela é muito relativa. Mesmo para nós aqui encarnados, como citamos, dependendo da atividade que estamos fazendo, mas também para o espírito. E daí, naturalmente, no caso do espírito desencarnado, a percepção de tempo dele está muito relacionada a quão próximo da matéria ele ainda se encontra. Então, isso vai da escala evolutiva do espírito, mas também do tempo em que ele já está de volta no plano espiritual. Porque sabemos que mesmo respeitando essas escalas, digamos, os primeiros dias, porque nos acostumamos a marcar o tempo assim, após o seu despertar, e aí para diante, há um processo natural de afastamento da questão material, do próprio perispírito dele, das ligações dele com quem ficou na Terra, com o trabalho, com família. E conforme ele consegue trazer a sua mente mais para o novo mundo, novo antigo mundo, né? Porque voltamos, né? Mas quanto mais ele consegue trazer a sua mente para aquela realidade do plano espiritual que ele volta a experimentar e consegue praticar o desapego, a fé e o amor, deixando para a Terra naturalmente aos cuidados dos bons espíritos e que no futuro ele possa inclusive colaborar, mas não naquele momento. Quanto mais ele consegue fazer isso, muda também a noção de tempo dele e naturalmente o tempo parece se dilatar, porque se experimenta uma vitalidade maior. Na verdade, quando nós falamos em tempo aqui, tudo que nós fazemos, não quero me prolongar muito, mas enfim, tem uma observação, já chamo o irmão, tem uma observação num dos livros de André Luiz, que eles estão volitando sobre o Rio de Janeiro. Me perdoem, não vou me lembrar de fato qual o título, talvez os irmãos que usaram mais no detalhe possam me lembrar. Mas, ao olhar para a superfície da cidade, as pessoas andando no trânsito, nas ruas, fazem uma observação que, no nosso entendimento, é perfeita. Diz que nós, encarnados, somos semelhantes a crustáceos rastejando no fundo do mar. Porque tudo é muito pesado. Temos um corpo pesado que, pela questão da gravidade, nos puxa para a Terra. O nosso corpo não é tão gracioso nos movimentos, tudo desprende um esforço muito grande nosso. Tudo é lento aos olhos espirituais. Uma simples atitude de entrarmos por aquela porta, chegarmos e nos assentarmos, enquanto encarnados, despende um monte de energia e um monte de tempo. Conforme vamos nos desprendendo da matéria no plano espiritual, experimentamos uma vitalidade maior, fazemos tudo mais rápido e em menos tempo. Por conta disso, temos a impressão de que tudo rende mais. O irmão ia... Nós ouvimos... A primeira vez que nós ouvimos teorias sobre inclinação, diferença de ângulo, talvez tenha sido no começo dos anos 2000, que o dia não tinha mais 24 horas, que o dia tinha, naquela época o que nós ouvimos é que o dia passava a ter 23 horas e 40 e poucos minutos. E tanto a comunidade científica abandonou isso, a ideia, porque tanto é que nós temos de 4 em 4 anos o ano bissexto, porque o ciclo realmente não é de 4 horas completas, sobram ali 6 horas, que a cada 4 anos formam
um dia a mais, que temos o 28 de fevereiro. Já entrego. Mas o que se observou, tomando um espaço de tempo maior nas observações, que esses deslocamentos, essas inclinações, acontecem realmente de tempos em tempos e, naturalmente, eles são compensados. Então, via de regra, a informação que temos hoje por parte da ciência oficial é que não há variação significativa. Então, via de regra, nosso dia continua tendo 24 horas. Pode ser que, daqui a algum tempo, algum cientista, alguém, descubra algo diferente e nos informe. Isso é a informação que temos hoje. Tá bom, certo, Bruno. Obrigado pela sua presença, suas colocações, né? Então vamos mais uma vez fechando nossos olhos. Depois de termos ouvido tantas palavras que nos esclarecem, chegou o momento de doarmos um pouco mais de nós em retribuição a tudo que temos recebido. E através das vibrações, queremos também colaborar com aquelas pessoas que estão nesse momento em dificuldades. Mas nesse primeiro momento queremos vibrar pelo nosso planeta Terra, que passa por tantas transições, quantos países e quantos povos refugiados, quantas guerras, quantos desentendimentos políticos o nosso mundo tem passado. Sabemos que tudo isso são ajustes que a Terra de alguma forma precisa passar, mas ainda assim queremos envolver o nosso planeta Terra em muitas vibrações de amor, para que todas as pessoas que de alguma forma vibram o amor, trabalham pelo bem, possam se congregar nessas vibrações, envolvendo o planeta Terra em muita paz e serenidade. Que os governantes desse nosso planeta também possam ser envolvidos, que estejam cientes das missões que carregam em suas mãos, que possam abrir o coração para fazer o melhor, sem querer tirar proveito próprio. Também queremos pedir pela nossa pátria, Brasil, por todas as pátrias, mas em especial nesse momento, nossa casa que nos abriga, que passa também por transições políticas, econômicas. Também sabemos que tudo isso são ajustes necessários, mas ainda assim queremos deixar aqui as nossas vibrações de amor e paz por todos que estão envolvidos nesse processo. E nesse mesmo espírito de vibração, de amor e de paz, agradecemos ao plano espiritual aqui presente, a reunião de hoje, ao Pai Maior, que sempre está ao nosso lado, nos acompanhando em nosso dia a dia. Que nós possamos ser portadores de paz e de harmonia, onde quer que formos, aos nossos trabalhos, à nossa família, ao nosso vizinho, aquele que mais precisa, às vezes, de uma palavra amiga, de um ouvido amigo. Possamos, onde quer que estejamos, darmos o nosso depoimento, a nossa vibração de amor. Agradecemos pelo tempo que temos recebido nessa encarnação tão precioso e que muitas vezes desperdiçamos sem perceber aonde. Que possamos nos planejar, nos organizar, para darmos cumprimento a nossas missões que abraçamos antes de vir aqui ao plano terreno. Que assim seja, irmãos. Que voltemos agora para o nosso lar, cheios de paz e de harmonia, e possamos levar aos nossos entes queridos que lá ficaram. Vamos agora continuar em silêncio, abrindo lentamente os nossos olhos. Os trabalhos ainda continuam, e agora chegou o momento dos passes, e pouco a pouco cada um de vocês serão chamados. Uma boa semana a todos. Tá bom.